Você já ouviu aquela expressão que bonzinhos só se dão mal, principalmente no amor? Então, quando eu era mais nova, eu tinha um amigo que ele costumava me falar que eu ia me dar muito mal nos relacionamentos porque ele me achava muito boazinha. Isso me provocava muita angústia e um pouco de injustiça, de sensação de injustiça, porque eu ficava imaginando como que tratar alguém bem vai provocar algo ruim num relacionamento. E pior, eu ficava entendendo que eu tinha que tratar o outro mal de alguma forma para eu ser amada. E isso me provocava mais angústia ainda, porque isso não era a minha forma de viver, isso não era a minha forma de tratar as pessoas. Depois de muito tempo, eu entrei na faculdade de psicologia e a partir disso eu aprendi muito a respeito dos relacionamentos amorosos e hoje finalmente eu entendo por que os bonzinhos se dão mal no amor, mas não era nada daquilo que eu tinha imaginado. Se isso já aconteceu com você, se inscreva nesse canal e clique no sininho para você receber as notificações dos vídeos novos que a gente vai postar. Para entender por que os bonzinhos se dão mal no amor, primeiro eu tenho que entender o que eu estou chamando de bonzinho. Uma pessoa que ela é boazinha é uma pessoa que ela faz muita questão de fazer o bem para o outro, mesmo que isso traga prejuízo de alguma forma para a vida dela. Parece muito altruísta, né? Mas no final das contas, geralmente as pessoas que têm esse tipo de postura, elas se dão mal em várias áreas, principalmente no amor. Então eu queria falar para vocês 5 motivos que eu acredito que levam os bonzinhos a se darem mal no amor. O primeiro motivo pelo qual bonzinhos se dão mal no amor é estar ligado à necessidade que ele tem de agradar a pessoa que ele gosta. Mas, Luísa, num relacionamento não é comum agradar quem a gente ama? Sim, é bacana querer agradar quem a gente ama, mas as pessoas que são muito boazinhas, elas passam para além dos desejável. Na verdade, elas faltam adivinhar o que o outro quer. Muitas vezes elas se antecipam às necessidades dos outros que faltam adivinhar o que o outro quer. E tem um ditado que diz assim, que tudo que é demais passa e agradar demais também passa. Qual que é o problema disso para os relacionamentos amorosos? Quando eu quero agradar demais o outro, eu passo muito uma imagem de desespero, como se eu estivesse forçando muito a barra para você gostar de mim, e isso transmite para quem está lá, para o parceiro, uma sensação de desvalor. Ou seja, transmite essa sensação de que o bonzinho não sente muita segurança em quem ele é, tem uma autoestima mais rebaixada e isso tende a fazer com que perca um pouco do interesse. Além disso, pessoas boazinhas que tentam agradar demais, elas se anulam muito nos relacionamentos, elas acabam adotando uma atitude muito passiva, o que faz com que o parceiro, muitas vezes, perca a admiração por elas. Então, todo esse esforço que ela faz para agradar o outro faz com que ela acabe apagando aspectos importantes da sua própria personalidade, que são aspectos que despertam interesse no outro. Então, a partir do momento que eu me anulo para encaixar naquilo que o outro quer, paradoxalmente o outro acaba perdendo interesse em mim, ou seja, não é uma boa. O segundo motivo pelo qual um bonzinho se dá mal no amor é a dificuldade que ele tem em colocar limites no outro. Como o bonzinho ele quer muito agradar, ele acaba não falando não em momentos importantes que ele precisava se posicionar. Ao contrário do que a gente acredita, a gente geralmente acha que a gente precisa dar respeito para receber respeito. Mas, na verdade, é importante que a gente se respeite para que o outro venha a nos respeitar. Então, a postura parte da gente. É muito importante, então, falar não, chega, basta, não quero, não posso, não aceito. Isso faz com que o outro aprenda como você pode ser tratado na relação. E assim ele aprende como te respeitar. Não estabelecer limites pode ser algo muito perigoso numa relação, porque eu fico muito mais vulnerável a relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, maus tratos, explorações de várias formas diferentes. Então, por isso,
Ao ceder demais, o bonzinho ele se coloca em situação de risco, por isso que não é legal. O terceiro motivo pelo qual um bonzinho se dá mal no amor é que eles costumam ser muito compreensivos, aliás, excessivamente compreensivos. Um bonzinho, ele facilmente se coloca no lugar do outro, entende as situações, é extremamente flexível em relação a vários aspectos das dificuldades que o outro tem, mas ele não tem limite muitas vezes para essa compreensão. Ele acaba deixando o outro fazer o que quiser, e isso é muito ruim, porque a compreensão ela também precisa ter limite. A tolerância e a flexibilidade, mesmo sendo características importantes no relacionamento, ela também precisa ter limites. Mas Luísa, qual que é o limite então da compreensão que eu tenho que ter com o outro? O limite é quando esbarra no seu bem-estar e na sua saúde. Então, está se sentindo mal, está se sentindo incomodado, é porque alcançou o seu limite e você precisa estabelecê-lo. O quarto motivo pelo qual um bonzinho tem dificuldade no relacionamento amoroso é que ele geralmente é facilmente manipulável. Como é que funciona isso? Os bonzinhos, como eu disse, eles têm muita facilidade de compreender o outro, mas ao mesmo tempo eles têm muita dificuldade de se compreender, de compreender os seus erros, as suas dificuldades. E eles tentam ser extremamente corretos com o outro. E aí, quando acontece em alguma situação que ele percebe que ele está provocando algum tipo de frustração ou algum tipo de sofrimento no outro, eles se sentem muito maus, porque eles acabam se sentindo responsáveis pelo bem-estar do outro. Eles com muita frequência assumem essa responsabilidade de tranquilizar o outro, de garantir que essa pessoa esteja bem praticamente sempre, o que nem sempre é possível. E aí a culpa, gente, é um sentimento terrível, porque ela provoca um desconforto tão grande e faz com que a gente sinta que nós estamos devendo algo para alguém. E então o bonzinho ele se sente geralmente o culpado de tudo, é como se ele carregasse o mundo nas costas. E aí o parceiro desse bonzinho percebe isso e acaba usando muitas vezes a culpa como uma forma de manipular o bonzinho para que ele faça o que ele quer. Então, o bonzinho, nesse sentido, ele é colocado numa situação muito complicada, porque ao não suportar a culpa, ele acaba cedendo, às vezes, aos caprichos das outras pessoas e se sentindo muitas vezes mal por ter que ceder, mas não suportando a situação. E sabe o que é o mais irônico? Muitas vezes o bonzinho não tem culpa de nada, mas por absorver isso, ele acaba se colocando nesse tipo de situação. O quinto e último motivo pelo qual um bonzinho se dá mal no amor é porque ele acredita que ele tem que ser amado só porque ele é bom. Então, assim, um bonzinho, ele tem uma sensação de que ele não merece ser amado. E ele acredita que ele só vai ser amado se ele fizer as coisas boas para as outras pessoas. Um bonzinho, ele é um fazedor, ou seja, ele faz e faz e faz pelo outro. Ele acha que ao fazer pelo outro, de alguma forma ele vai ser recompensado com amor. Só que o fato dele ser bom não é muitas vezes o suficiente para ele ser amado, porque o amor implica vários fatores. Ser bom é apenas um fator importante quando a gente olha para uma pessoa. Por exemplo, as questões ligadas à autoestima também são muito importantes e o bonzinho não se atém a essas questões, por exemplo. E aí, quando ele faz e faz pelo outro e o outro não retribui o amor que ele achava que ele merecia, novamente ele se sente ferido, ele sente ainda mais não amado, não merecedor de amor e muitas vezes acaba se sentindo usado, se sentindo explorado, ou seja, provoca muito sofrimento. Por isso que ele precisa rever essa questão de que somente fazer pelo outro é o suficiente para ele ser amado, porque não é. Oh my God! Agora então que você percebeu como essas características podem fazer mal para você num relacionamento amoroso, que tal pensar em ser somente bom no lugar de ser bonzinho? Você se identificou com alguma dessas características? Coloca aí nos comentários se você é uma pessoa boazinha ou um bonzinho e se algum dia você já se deu mal por conta disso. E me diz também o que você achou desse vídeo. Ame com saúde!